Olá, bem-vindos ao nosso blog ou ao YouTube. Nós vamos hoje resolver uma questão do livro do Boldrini. Vamos resolver a questão, o exercício número 1 da secção 5.6 do livro do Boldrini, que é a seção do capítulo 5, que fala justamente de transformações lineares. A questão diz o seguinte: seja t de v uma função, t de v em w uma função, mostre que, letra A, se t é uma transformação linear, então t do vetor nulo, t de 0, vai ser igual ao vetor nulo de w. Se, letra A, se t do vetor nulo de v for igual ao vetor nulo de w, nós temos que mostrar então que t é uma transformação linear. E a letra B, diz o seguinte: se t de 0, ou t do vetor nulo de v, for diferente do vetor nulo de w, para a gente mostrar que t não é uma combinação linear, uma transformação linear, ok? Para solucionar isso, a letra A solução nós temos que mostrar que usando a definição de transformação linear, que t do vetor nulo de v vai ser igual ao vetor nulo de w. Decorre da definição de transformação linear que o vetor nulo de v, o vetor nulo do espaço vetorial V, leva ao vetor nulo do espaço vetorial W. Isso quer dizer o quê? Se nós tivermos uma transformação linear e nós usarmos essa transformação num vetor nulo de V, t do vetor nulo de v vai ser igual ao vetor nulo de w, ok? Para usarmos a definição, precisamos saber qual é a definição de transformação linear, ok? Definição de transformação linear é uma transformação linear. A definição de transformação linear diz o seguinte: sejam V e W dois espaços vetoriais uma transformação linear é uma função f de V em W tal que satisfaz as seguintes condições. Primeira condição: sejam se nós pegarmos dois vetores de V, né, U e V, vetores do espaço V,
transformação de U mais V vai ser igual à transformação de U mais a transformação de V. Ok? É a primeira condição. Certo? A segunda condição diz o seguinte: sejam para qualquer K uma constante real e um vetor do espaço V, para qualquer, se pegarmos uma constante e um vetor do espaço e fizermos a transformação dessa constante multiplicado por esse espaço, por esse vetor do espaço, isso vai ser igual a essa constante vezes a transformação do vetor. Essas são as condições da definição de transformação linear. Ok? Então, tem uma outra definição de espaço que também podemos usar. Quando foi definido o espaço, lá atrás, uma das propriedades diz o seguinte, que existe um vetor simétrico a um outro vetor. No caso, existe um vetor negativo de um outro vetor, tal que a adição desse vetor pelo seu simétrico será o vetor nulo, ou seja, tal que a V mais menos V vai ser igual ao vetor nulo. Esse vetor nulo é o elemento neutro da adição, como já dissemos aí. Então nós vamos usar essa definição aqui para provar que se T do vetor nulo de V for igual ao vetor nulo de W, então T é uma transformação linear. Ok? Vamos verificar a primeira condição. Certo? Sejam V e menos V vetores do espaço V, ok? Temos que a adição de V mais menos V é igual ao vetor nulo de V. Nós não vamos mais botar o tracinho, porque é chato isso. Ok? Então, se aplicarmos isso à transformação, nós temos que a transformação de V mais menos V é igual à transformação do vetor nulo, ok? Que vai ser igual a zero, certo? E isso é igual a T de V mais T de menos V. Ok? Então, a primeira condição está satisfeita.
T de V, T de U mais V igual a T de U mais T de V. No nosso caso, T de V mais menos V, que é igual a T de zero, né? Que essa é a nossa condição, que nós precisamos provar que T, se T de zero, T do vetor nulo de V for igual ao vetor nulo de W, isso é verdadeiro. Então, essa primeira condição foi satisfeita. Precisamos agora verificar a segunda condição. Vamos verificar a segunda condição. Pegamos um escalar qualquer real, né? E igualamos eles a zero, tal que K seja igual a zero. E pegamos também um vetor V de V e aplicamos verificamos o seguinte, que K vezes V vai ser igual a 0 vezes V, que é igual ao vetor nulo de V. Ok? Aplicando a transformação, nós temos que, para verificar essa segunda esqueci de colocar aqui. A segunda condição é que, se temos T de KV, tem que ser igual a T, tem que ser igual a K vezes T de V. Ok? Essa é a nossa condição. Aplicando a transformação, T de KV é igual a T de 0V, que vai ser igual a T do vetor nulo, que é igual ao vetor nulo, certo? O vetor nulo de V, vetor nulo de W, vetor nulo de V, vetor nulo de W, ok? Isso vai ser igual a 0 vezes a transformação de V, que vai ser T, que vai ser K vezes T de V. Condição 2 satisfeita. Ok? Mostramos então que se T de 0, T do vetor nulo de V, for igual ao vetor nulo de W, mostramos pelas duas propriedades que T é uma transformação linear, porque satisfez as duas condições de transformação linear. A primeira, T de V mais menos V vai ser igual a T de V mais menos T de V. T de 0, do vetor nulo, levando ao vetor nulo de W, que é igual a T de V. E a segunda condição, T de uma constante multiplicada pelo vetor, vai ser igual a transformação num vetor nulo de V levando ao vetor nulo de W, que vai ser igual a constante multiplicada pela transformação de V em W. Ok?